Mas o que diabos é reta, cara? E aí, seus entusiastas de Magic? De boa? Eu sou o Henry e vamos conversar. Bom, vamos lá. Primeiramente, olá, eu sou o Henry, a cara aí por trás do canal. E queria vir aqui pra trocar uma ideia com vocês. Aqui eu vou tentar fazer por alguns tópicos, só para não ficar muito grande e eu não me perder também, porque é a primeira vez que eu estou fazendo algo parecido, né, com a minha cara aqui num vídeo. Primeiramente, eu entendo que eu também devo estar fazendo esse vídeo para 50 pessoas que seja, e para mim isso não é um problema. Acho que o primeiro ponto para a gente entender que eu quero tocar é o porquê que a gente criou o canal. E é engraçado porque a gente não, pelo menos até então, não tem uma ambição desse canal crescer demais, né? Não é algo que a gente, pelo menos a princípio, tenta. E eu comento a gente, porque eu já quero deixar aqui meu agradecimento ao Hiro, também está aí nos nossos mesões. Junto comigo é a pessoa que está um pouco ali à frente do canal também. Tem a sua relevância e me ajudou, com certeza, a fazer isso acontecer e a gente começar, né? Então, é nóis. Vamos lá, então, os tópicos que eu vou querer tratar com vocês primeiramente, o porquê do canal, eu acho legal, só dar um contexto geral para vocês. Depois, o porquê de eu estar fazendo esse vídeo e, enfim, daí as questões que a gente pensa um pouco mais para frente. Bom, porquê do canal? Não sei como é a realidade de vocês, mas um pouquinho do contexto. Eu e o Hiro, a gente se conheceu indo para um campeonato relativamente grande de Pokémon. Vocês devem perceber que, para quem presta atenção, os nossos playmats nos mesões são todos de Pokémon. A gente se conheceu a partir disso, particularmente eu e ele, a gente tende a jogar o jogo só nessa parte mais competitiva, maior. Não é um jogo que a gente fica jogando semanalmente ou algo assim, mas enfim, foi o que fez a gente se conhecer. Mas, obviamente, o que a gente, no nosso dia a dia, tá, é o mesão, o Commander, né? A gente não joga outros formatos do Magic. Eu já conheço o Magic pelo menos há uns 10, 15 anos, vamos por assim, mas nunca me interessei por outro formato, pelo menos não de uns 10 anos pra cá. E o que sempre pegou a gente foi a parte do The Gathering. Imagino que aconteça com outras pessoas também, de gostar muito do jogo, do mesão, mas ter a dificuldade de, primeiro, ocupa muito tempo, e segundo, a gente precisa de 4 pessoas, no mínimo, né? O que a gente começou a fazer a partir daí? Bom, já que a gente não tem a parte do Gathering, vamos, para ter uma experiência um pouco diferente, para não ficar as mesmas pessoas com os mesmos decks, começar a aumentar o número de decks, né? Então, isso faz com que, mesmo seja repetitivo às pessoas, as experiências vão sendo diferentes do jogo. Claro, não sei vocês, mas a gente joga basicamente pela resenha, né? E espero que a maioria também pense o jogo assim, pelo menos é isso que eu imagino num jogo que é jogado em 4 pessoas, né? Começou como um formato casual, então, enfim, a gente vai muito mais pelo rolê, que é o se juntar e sentar e trocar ideia, e o jogo é quase uma desculpa para isso. Mas, obviamente, a gente também quer ter experiências legais dentro do jogo, que a gente tanto gosta, porque senão também a gente só sentava para papear. Então, a partir daí, a gente começou a aumentar o número de decks entre esse nosso pod, né, entre nosso grupo, e começou a ter experiências novas, né, legais, mesmo sendo as mesmas 4 pessoas toda vez. Vocês puderam ver que o mesão é sempre as mesmas 4 pessoas, né. Isso é uma coisa que a gente vai tentar mudar também, mas acho que de início também, principalmente, a gente estava com medo de chamar a gente de fora enquanto a gente não entendia essa forma de gravar. A gente filma a princípio aqui no meu apartamento, mas não é um ideal, mas a gente tá encaminhando aí. É melhor iniciar do que ficar esperando, né? Mas então, por que da gente ter criado esse canal?
A gente tem, acho que, três partes principais nisso. O primeiro ponto é... A gente consumia muito, eu particularmente consumo muito esse tipo de conteúdo no YouTube, de mesão. E eu sempre senti uma falta mesmo de vídeos nesse formato. É um formato bem padrão. Eu não tento inventar a roda aqui também. Eu tento seguir o formato que a gente tem pelo menos aí uns 15 canais que eu conheço que é igual, basicamente, o formato do jogo. Só que todos não são em português, né? Então, não estou falando que não existe, obviamente existe. Desculpe se eu tô... a ideia não é esnobar ninguém, né? Que faça também em português. Mas a gente percebe que nesse formato mais dinâmico, só o mesão, um comentário e acabou, quase sempre é em inglês. Particularmente isso não é um problema para mim, mas eu sinto que seria muito legal também a gente ter um pouco dessa proximidade, tendo um formato desse em português. Então, começa daí a ideia de, pô, a gente gosta tanto de assistir vídeo assim, podia ter um canal em português também, né? O segundo ponto foi que, bom, a gente joga o jogo há muitos anos e nem por causa disso a gente joga bem. Vocês já puderam ver que quase todos os vídeos têm algum tipo de erro. Isso, obviamente, vai em conta também ao fato da gente estar muito mais preocupado no The Gathering da coisa, e a gente está sempre trocando ideia, está sempre ouvindo música. Eu tenho que narrar em cima porque era impossível a gente deixar o áudio original. A gente está sempre realmente com música alta, a gente está falando qualquer porcaria durante o jogo, então vai acontecer também os erros, mas também um pouco de falta de atenção, né, de algumas questões. A gente joga Pokémon de uma forma competitiva, então a gente entende também que é muito mais divertido jogar bem. Então também a ideia de se filmar ajuda nisso, ajuda a gente se policiar, a gente começar a entender o que a gente tem que melhorar, a forma, por exemplo, que está a board, né? A gente tende a ser, eu particularmente, tendo a ser bem chato com esse tipo de coisa, né? Então acaba que ajuda bastante nesse sentido. Então também ajudou. A gente já estava nessa ideia de, pô, não tem em português, e se a gente se filmar, a gente ainda consegue assistir, a gente jogar e ver o que a gente pode melhorar em relação a isso. E a terceira parte específica, que daí vai na outra ideia de vídeo que a gente tem aqui, que é o deck building, é a parte que eu mais gosto, na verdade, do formato. Todos os decks que vocês veem aqui no canal, por mais que não sejam meus decks, fui eu que criei. Eu que trouxe o Hero aí para esse jogo, inclusive desculpa por isso. A gente sabe que é um vício. Mas todos os decks dele, das outras pessoas que aparecem aqui, fui eu que criei. Então, essa parte de deck building é o que eu mais gosto do formato, essa ideia de ser infinitas possibilidades, de eu poder usar carta de 1990 bolinha. Isso é o que deixa pra mim tão divertido, tão dinâmico, tão diferente. A gente tende a fugir um pouco. Eu gosto de pensar que, assistindo os vídeos, depois de muitos anos fazendo, eu relativamente tenho uma... Assim, eu sei mais ou menos o que eu tô fazendo, visto que dificilmente a gente tem um jogo que o deck não roda, ou essa ideia de power level tende a ser meio parecido, os decks fazendo coisas diferentes. Essa complexidade, esse dinamismo, essa ideia de poder cada jogo realmente ter uma experiência completamente diferente faz com que eu ache esse formato tão legal. Então, juntou as três coisas. A gente não tem esse tipo de vídeo em português, fácil, muito. A gente queria se ver jogar para melhorar. E também eu gostaria muito de ter mais, basicamente, desculpa para ficar montando deck. Então, a partir daí a gente pensou em fazer esse canal, pensou nessa ideia de, bom, então beleza, então vamos fazer, vai ter o mesão pra gente se assistir, pra gente pôr os decks em prática também, e eu vou criar aí um segundo tema aí pro canal, que é a ideia de fazer um deck building. Obviamente, eu entendo que a maioria gosta de ver o mesão, gosta de ver o jogo sendo jogado, então... Bom, voltei, tive que fazer um corte aí. Igual eu falei, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então, enfim, vida que segue. Então, o porquê do canal foi explicado, tá? A partir daí a gente criou. Eu não vou explicar o que é reta, vocês descobrem um dia aí. Mas vamos lá, o porquê desse vídeo, né?
Primeiramente, vocês puderam ver, esse vídeo está saindo num sábado, se tudo der certo, que era para ter saído um mesão. E não saiu e não vai sair. Porque aqui vem a explicação do vídeo, né? A gente está voltando para nossa vida padrão, né? Então, assim, o canal ele foi criado nas férias, né? Foi criado em dezembro, se eu não me engano, novembro, dezembro ali. E pelo menos quase todos os vídeos que a gente fez foram feitos nas férias. Então era muito fácil. Obviamente a gente imaginou que eu fui bem ganancioso, né, na ideia de colocar a quantidade. A gente saiu aí do nada fazendo 4 vídeos por semana, né? E o deck building é tranquilo de fazer, eu faço sozinho, eu faço rápido. Mas a parte do mesão é bem complicado, né? A gente tem aí toda a parte logística envolvendo, que é as pessoas virem aqui para jogar, a gente ter o tempo livre para isso dessas 4 pessoas, a gente conseguir montar e fazer esses jogos, e a parte de edição também, que é bem mais pegado do que o deck building. Eu nunca editei nada, está sendo a primeira vez também, estou aprendendo meio que tudo na hora. O Hiro, que é o que me ajuda nessa parte, eu brinco que eu sou nerdola para essa parte de jogos, mas essa ideia de tecnologia não é muito para mim. Então eu tenho aí certas dificuldades, por isso que também é bem simples as edições, mas a parte do mesão então acaba sendo bem trabalhoso. Puderam ver também que ultimamente a gente vem fazendo um jogo e um rematch, isso a gente teve que fazer também para ajudar, senão acaba sendo muito jogo a gente querer que todo mesão seja deck diferente. E também é uma ideia legal da gente ver talvez, putz, eu queria ver esse deck nesse vídeo, e o deck não fez nada, ou o deck foi o primeiro a ser eliminado e tal. Então tem uma segunda possível desse rematch aí para eu ver ele de novo, né? Então foi uma sacada boa, a gente deve continuar fazendo essa ideia. Mas, então, para explicar o porquê que não vai sair o mesão de hoje e o porquê do vídeo. Primeiro, a gente está voltando à nossa vida, né? Tá todo mundo voltando a trabalhar, a logística está sendo um pouco mais pegada, então essa ideia de fazer 2 mesões na semana se torna completamente inviável. A gente podia ter feito uma base, digamos assim, durante as férias para eu conseguir, mas mesmo assim não ia durar muito, é muito vídeo mesmo que a gente estava fazendo disso. Então, pensar que cada mesão ali, até a gente sentar, até a gente fazer, filmar tudo, vai levar quase 2, 3 horas. Então, eu tenho 2 por semana, 6 horas jogadas para semana. Isso é muita coisa, né? Não é toda semana que a gente pode se juntar. Quando a gente se junta, não é 20 horas que a gente vai ficar junto jogando. Então, o primeiro ponto do vídeo é esse. A gente vai mudar o cronograma do canal, né? Então, a gente estava ali 2 deck buildings e 2 mesões por semana, né? O mesão saía quarta e sábado e o deck building segunda e sexta, igual tá aqui, né? E a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai cair para um mesão só na semana, e daí eu provavelmente vou fazer eles serem nos sábados, né? A gente vai manter os deck buildings, igual eu falei, é bem fácil de fazer, eu gosto, é a parte que eu mais gosto do formato, então eu vou continuar fazendo. Inclusive, se vocês quiserem ficar mandando aí ideias, podem mandar. Eu devo mudar também a ideia um pouquinho do budget, eu vou começar a explorar um pouco mais, e além, digamos assim, a partir disso. Então, se vocês tiverem também algum tipo de dúvida ou quiser que eu faça algum tipo de deck, é só pôr aí nos comentários. Obviamente pode me dar um norte já, senão você pode me deixar em aberto. Então, putz, eu quero esse comandante acabou, ou eu não sei que comandante, mas eu queria muito um deck que faça isso, 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 ou eu quero um deck desse comandante que faça isso, 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 com um valor máximo tal, enfim. Eu acho muito divertido esses pedidos, e então vai continuar, né, esses 2 deck buildings por semana, provavelmente ainda vai se manter na segunda e na sexta. A gente vai adicionar um quadro, digamos assim, né, para tentar manter esses 4 vídeos por semana, mas que sejam vídeos mais tranquilos de eu editar, e que eu não precisei das 4 pessoas, pelo menos, para filmar. Então, é uma coisa que eu já estava me programando a fazer. Eu peço desculpas aí para quem comentou nos vídeos até hoje pedindo o decklist de algum deck que a gente usa nos mesões. Se vocês pararem para ver, eu não respondi a nenhum, porque eu não sabia muito bem como falar não. Mas, desde que o canal criou,
a gente já imaginava, eu já pensava em fazer deck tech dos nossos decks em específicos. A gente não usa os decks que eu faço no deck building, né? A gente não tem esses decks, eu monto só pro vídeo e pronto. Mas a gente tem os nossos do canal, né? Eu tenho os meus, o Hiro tem os dele, enfim. E a gente tem uns do canal, para as pessoas usarem também quando vêm aqui jogar. Mais um corte, enfim. Então, a partir daí, a gente tendo esses tantos decks, eu já queria fazer uma ideia de um deck tech que daí é um pouco maior, em IRL mesmo, eu mostrando as cartas, mostrando toda a ideia do que eu pensei, basicamente o que eu faço no deck build, mas com um deck real, um deck que a gente usa e um deck que vocês veem nos vídeos. Não é todos os decks que a gente tem que aparecer nos vídeos, então isso é uma coisa que a gente está se programando. Tem alguns decks que eu ficava meio receoso de aparecer por ser às vezes muito chato ou ter um medo ali de ser jogos muito unilaterais. Vocês puderam ver que eu separo o mesão, os decks em power level e não nas brackets, para quem é mais ligado com o jogo sabe que a empresa aí separou a ideia de bracket. Eu não gosto muito, então eu uso o power level, para mim é mais fácil de imaginar, de colocar eles em certas caixinhas, e para mim é mais fácil de visualizar também o que é uma coisa e o que é outra. Você pode concordar, pode não concordar, enfim. Então a gente vai fazer esse novo quadro, que é o Deck Tech, onde cada vídeo vai ser um deck nosso aqui, que a gente usa no canal, e eu debulhando em cima do deck o que é todas as cartas, para que servem, qual que é a ideia, quais são as sessões, né? Igual eu faço no deck building. Então isso deve sair também um por semana. Então a gente mantém essas 4, né? Esse deck tech deve sair nas quartas, substituindo o mesão. E a gente vai meio que na ordem, né? Do que eu achar que está sendo mais atrativo para as pessoas, né? A gente tem ao todo, né, que vai ser meio complicado, porque a gente tem hoje, se somar todos os decks que a galera aqui que faz parte do canal tem, a gente tem mais de 30 decks. A gente tá em 31, 32 decks. Eu vou tentar por aqui rapidamente, e daí, obviamente, vocês também se sintam confortáveis para, pô, eu achei esse legal, quem sabe eu coloque na ordem ali de quais vão ser os primeiros a ser feito. Mas, enfim, a gente tem 31 decks, né? Eu vou abrir aqui e vou rapidamente, bem rápido mesmo, o vídeo já deve estar aí quase 20 minutos, passar por eles para vocês terem uma ideia. Então, e é isso, fechamos. Foi, esses são os nossos decks. Então esperem, né? Aguardem para ver quais vão ser os deck techs. A princípio a gente tem 30 semanas aí de deck tech garantido com os que a gente tem, mas também até lá a gente monta mais, desfaz de algum. Então vai ser um negócio novo aí pra gente. Bom, cortei aqui, fiquei 20 minutos explicando os decks, vai sair um vídeo junto com esse, com as explicações dos decks, então se vocês querem ver todos os decks que a gente tem aqui no canal, resumido demais, só para eu explicar e daí a gente vê quais são os deck techs primeiros. Vocês vão lá, vai sair ao mesmo tempo, só para esse vídeo não ficar completamente gigante, tá? Mas então é isso, tá? Então a ideia desse vídeo era explicar o porquê que o canal foi criado e explicar a mudança de programação que a gente vai ter. Então ele vai passar disso aqui para isso aqui. Fechou, galera? Eu vou tentar dar uma atenção, e um colega falou isso pra mim, de tentar fazer shorts. Vai ser só corte dos nossos mesões, enfim. Mas se vocês puderem também agradecer aí vocês por estar assistindo, pelas mensagens que a gente recebe. É muito divertido. Igual eu falei, por mais que a intenção de criar o canal a princípio não foi atingir o máximo de número de pessoas, e foi quase que pra gente, né, a gente se ver jogar e eu ter a oportunidade de fazer mais decks com alguma desculpa que não seja por nada. Então, mesmo assim, a gente começou a perceber o quão é legal a gente ouvir de vocês aí que estão curtindo. Aquele papo de sempre, se vocês gostaram aí, curte, segue,
compartilha e explica para os amigos aí, coloca aí nos comentários que vocês quiserem. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, eu posso fazer mais um vídeo assim, eu aparecendo aqui, né? Explicando coisa para vocês, mas enfim, fechou? É nóis!